E aí, gente, tudo certo? Vamos aqui seguir com a nossa revisão, né? Conteúdo revisional aí, que vocês estudaram lá no nono ano, né? Nosso último encontro, a gente falou sobre a independência do Brasil, né? E hoje a gente vai falar sobre o primeiro reinado. Né? O primeiro reinado, o momento aí que Dom Pedro, agora com o título de imperador do Brasil, governa. A gente vai ter aí o primeiro reinado, o período regencial e depois o segundo reinado, né? Que é o momento em que o filho de Dom Pedro governa. Mas vamos nos ater aqui ao primeiro reinado, por assim dizer. Né? Lembrando, o Brasil se tornou independente de Portugal, com a intermediação da Inglaterra, e vamos ver como que Dom Pedro ele vai conduzir esses primeiros anos aí do Brasil independente. Né? O primeiro reinado ele vai de 1822 a 1831. Tá? É um período aí de mais ou menos 9 anos. Né? Vamos lá. Política e economia. O Brasil, no primeiro reinado, ele precisava de reconhecimento externo. Daí a importância da Inglaterra na negociação, né, do processo de independência do Brasil. O primeiro país a aceitar, a reconhecer o processo de independência do Brasil foram os Estados Unidos. Eles tinham um grande interesse. Por quê? Eles foram a primeira colônia a se tornar independente da sua metrópole aqui na América. E eles precisavam de mercado consumidor. A Inglaterra, que dominava o mercado consumidor do Brasil, não podia ter relações econômicas com o Brasil antes do reconhecimento de Portugal. Daí o interesse da Inglaterra de fazer que Portugal reconhecesse a independência do país. Né? E é só depois que Portugal reconheceu é que a Inglaterra voltou a comercializar com o Brasil. Né? O primeiro governo de Dom Pedro ele foi basicamente formado, né, por membros da elite brasileira, por grandes fazendeiros, né, por proprietários de escravos. A elite brasileira estava no comando ali junto com Dom Pedro. Só que a elite brasileira ela tinha um pensamento que Dom Pedro não, não comunhava, né, não comulgava aquele pensamento. Para o Brasil surgir, o país precisa de leis. Né? Então, a gente tem aí a promulgação da primeira Constituição. E, na verdade, um projeto da primeira Constituição ficou conhecido como Constituição da Mandioca, que deixava que para você votar ou ser votado, você precisava comprovar renda em alqueires de mandioca. Com isso, a gente excluía a maior parte da população brasileira. Ou seja, só os fazendeiros poderiam participar do processo eleitoral, né, exercer ali o direito ao voto. Só que, além disso daí, a Constituição trazia um outro ponto, que era o enfraquecimento do poder do imperador. Né? Seria uma Constituição em que o imperador teria o seu poder diminuto. Ele deveria responder à Constituição. Dom Pedro ele não aceitou muito bem essa ideia. Tanto que ele fecha a Assembleia e pouco tempo depois ele promulga uma Constituição, a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição ela foi imposta e ela mantinha basicamente o voto censitário, só que agora condicionado à renda e não mais em alqueires de mandioca. Ela não falava nada, né, sobre o fim da escravidão. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. E ela trazia o poder moderador, que era um poder de uso exclusivo do imperador. Né? Era um poder em que estava acima dos outros poderes. A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses três poderes, essas três esferas, estão no mesmo nível. O moderador estava acima deles. Na teoria, o moderador deveria agir para evitar conflitos entre os outros poderes. Só que no caso do Brasil, o moderador ele era o imperador e o imperador também era o executivo. Na prática, o imperador ele era quase um senhor absoluto. Ele fazia
e o que queria. E essa concentração de poderes na figura de Dom Pedro vai gerar uma série de revoltas aqui no Brasil. A mais famosa é a Confederação do Equador. Né? As províncias ali do Nordeste chegaram a proclamar a independência, ou seja, romperam com o Brasil por conta aí do autoritarismo de Dom Pedro, por conta do absolutismo e o poder concentrados nas mãos do imperador. E, obviamente, Dom Pedro ele vai reprimir essa manifestação, né? E isso vai fazer com que ele fique um pouco impopular. Dom Pedro ele proclama ali a independência, né? A popularidade dele está no auge, mas ao longo do primeiro reinado, a popularidade dele vai cair cada vez mais. Dom Pedro ele vai se envolver na crise dos tronos portugueses, do trono português, né, que é uma disputa com seu irmão Dom Miguel pelo trono de Portugal. Dom Pedro ele vai estar ali envolvido, né, com seus militantes, digamos assim, né, vão estar ali envolvidos com o assassinato de Líbero Badaró, né, que era um opositor do imperador. Dom Pedro ele vai estar ali envolvido em diversos conflitos na região da Cisplatina, né, que é o atual Uruguai. Dom Pedro ele vai falir o Banco do Brasil, que foi criado no período joanino. Então, o Dom Pedro ele começa a ter a sua popularidade minada a cada dia após a independência do Brasil. Então, isso vai levar a uma crise insustentável, né, que vai culminar ali, por exemplo, na Noite das Garrafadas, quando partidários de Dom Pedro, após ele vir de Minas e não ser recebido em Minas Gerais, né, de maneira adequada para o imperador, seus partidários resolvem fazer uma festa para eles e os opositores descobrem e começa uma grande pancadaria nas ruas do Rio de Janeiro, que entra para a história com a chamada Noite das Garrafadas. A situação fica insustentável e Dom Pedro ele deixa o Brasil. Mas ele deixa o Brasil para voltar a Portugal e ele deixa no Brasil o seu filho, né, com apenas 5 anos de idade. A Constituição brasileira proibia, né, essa criança com apenas 5 anos de se tornar imperador. Então, o Brasil passa a ser governado por regentes até que o filho de Dom Pedro, né, ele tenha idade suficiente, né, ele seja maior de idade para governar o país. Né? Então, é o momento de abdicação. É quando Dom Pedro ele abdica o trono brasileiro em favor do seu filho, né? E vai para Portugal. Aí a gente encerra o primeiro reinado e começa o período regencial, tá bom? O período regencial, a princípio, ele vai ser governado por uma regência trina, ou seja, vão ser 3 pessoas que vão governar o país e depois a gente vai ter ali a formação de uma regência una, ou seja, apenas uma pessoa. Nesse momento aqui, eu vou se destacar 2 figuras, né? O padre Diogo Antônio Feijó e o conservador Araújo Lima. E, basicamente, a disputa política nesse período é entre os liberais e os conservadores, entre o Araújo Lima e o padre Diogo Antônio Feijó. Beleza? E dentro aí desse período, né, do período regencial, vão eclodir diversas revoltas. Né? São as chamadas revoltas regenciais. Basicamente, em todo o país, em todo o Brasil, vão ter revoltas. Né? A gente pode citar algumas aqui, como a cabanagem, né, que acontece na província do Grão-Pará, a balaiada, que acontece na província do Maranhão, a sabinada, que acontece na Bahia, né? A Guerra dos Farrapos, né? A Revolta dos Farrapos, que é a mais famosa, que ela começa no período regencial e só vai ser resolvida lá no segundo reinado. E vale lembrar também da Revolta dos Malês, né? Lembra que a gente falou na última aula sobre a independência do Haiti, né? Que foi uma independência conduzida por pessoas escravizadas? O Levante dos Malês vai ser uma revolta que vai acontecer também na Bahia e que escravos de origem islâmica, né, negros
islamizados, eles vão conseguir fazer uma revolta contra contra a escravidão, enfim, ali na região. Só que, obviamente, vai ser reprimida e a maior parte dos seus participantes vão ser mortos. Né? Mas vale lembrar que o Levante dos Malês ele é mega importante para a história do Brasil. Então, a gente vai ter aqui, nesse momento, né, uma configuração política que é chamada assim, do avanço liberal. Né? Os liberais ali, o Partido Liberal que vai surgir, eles vão querer, né, mais autonomia para as províncias, descentralização política do poder. O que isso significa? Vai dar mais autonomia para as províncias. As ordens vão partir do Rio de Janeiro, que é a capital, mas as províncias vão poder tomar outras decisões, por exemplo, sem o aval do Rio de Janeiro. Né? Nesse período vai ser criada a Guarda Nacional para tentar também conter as revoltas regenciais. A gente volta a falar um pouquinho da Guarda Nacional quando a gente estiver falando de coronelismo, quando a gente falar sobre o cangaço, a gente volta aqui para falar um pouquinho aí sobre a Guarda Nacional e sobre os coronéis, beleza? Então a gente vai ter um avanço das ideias liberais no Brasil nesse momento, só que Araújo Lima, desculpa, o padre Diogo Antônio Feijó, ele acaba se isolando politicamente, né? E ele sai do poder. E quando ele sai do poder, assume o Araújo Lima, que era conservador. E aí a gente tem um outro movimento. A gente deixa de ter o avanço liberal e passa a ter um regresso conservador. O Araújo Lima, ele promulga ali, né, dentro do âmbito liberal, uma lei, né, que é a lei, o ato adicional de 1834. E esse ato adicional que vai dar aí a autonomia para as províncias, enfim, tudo isso que a gente já falou. Só que quando o Araújo Lima assume o poder, ele desfaz, né, o ato adicional. Então, ele cria a lei interpretativa do ato adicional, que vai fazer desfazer basicamente tudo o que o padre Diogo Antônio Feijó fez, beleza? E os liberais fora do poder, eles não viam aí uma chance de voltar. Então, eles só conseguiram voltar a governar o país com um golpe. Só que esse golpe precisava ser legitimado. Então, eles forjam ali um grupo, né, chamado Grupo da Maioridade, né, que vai tentar, emancipar o filho de Dom Pedro, né, que era chamado apenas de Pedro até então, e vão junto com diversos setores, inclusive de alguns que apoiavam o Partido Conservador, vão dar um golpe, que é o chamado golpe da maioridade. E Dom Pedro vai ser coroado aí como Dom Pedro II, né, com apenas 17 anos de idade. Ele era menor de idade. 16 anos de idade. E vai se tornar imperador do Brasil. Beleza? Começando aí um período o segundo reinado é o maior período monárquico do Brasil. É muito mais do que o primeiro, maior do que a regência. Né? Ele vai ficar muitos anos aí no poder, que a gente vai falar na próxima aula. Beleza, gente? Grande abraço, beijos e tchau, tchau.